com o Alex, mais outros de cinema, né? A gente tinha essa proposta de fazer um cinema brasileiro, né? Com a influência do neorrealismo. E discutia-se muito. A minha posição, por exemplo, é a seguinte: a gente não tem nada a ver com o neorrealismo. O neorrealismo deu a ideia de filmar na rua, filmar não tem estúdio. Por que não tem nada a ver? Porque a nossa realidade, né, histórica é muito pior do que a realidade do pós-guerra na Itália. O neorrealismo filmou o povo italiano pobre, sacrificado. Então isso aí é o neorrealismo, mostrar que olha como nós sofremos na guerra. Tal. Então, o que nos fazia também, já que eles estão mostrando isso, nós vamos estar com o nosso povo sacrificado, é pobre, é esfoliado, é maltratado ao longo dos séculos. É só pegar a nossa literatura, desde o sargento de milícia, e a nossa realidade social. É uma vergonha, desde que está comprovado, está registrado. Não tem nenhum momento da literatura brasileira que não tenha um depoimento nesse sentido. Então, qualquer momento tem. Então, eu procuro sempre dizer, o neorrealismo, sim, claro, filma na rua. Agora, como conteúdo, nós somos filhos, nós do cinema novo, etc. E tal, nós filhos da nossa linha literária, nós linha do pensamento literário. Porque fazer cinema isso é uma brincadeira a mais. O que interessa é o pensamento e a observação, seja escrita, filmada, musicada, qualquer coisa. Agora, como ele tem a possibilidade de fazer dessa forma, que tem mais condições de ser conhecida, né? Que tem uma possibilidade de ter um público maior e instantâneo, é importante. A casa que eu nasci foi no Brás, mas eu não me lembro, porque eu saí, quando a família saiu, eu não tinha 2 anos de idade ainda, tudo, nada, ficou nada. Agora, a segunda casa foi no Bexiga, na Rua Maria Paula, né? Aí tem uma boa lembrança, que foi a infância e um pedaço da adolescência. Ou adolescência, que foi um pouquinho de juventude. E aí é um momento de vida, um ambiente sempre muito popular, Bexiga e tal. Meu pai é alfaiate, ele tinha a alfaiataria em casa, né? Ele foi vítima do crack de 29. Ele tinha uma loja, aquelas coisas todas. Então, enfim, foi a falência naquele momento, com muitos pequenos comerciantes, né, daquela área. E ele recomeçou todo o trabalho, etc. Então, a minha origem é essa, né? Que depois toda a parte de formação, colégio, grupo escolar, né? Na área da Bela Vista. O senhor tem irmãos? Tinha irmãos? Ah, sim, eu sou caçula. Somos 4 irmãos. Éramos. Eu fiquei por aqui, meus irmãos já viajaram. Agora, uma curiosidade. O meu pai brasileiro do oeste de São Paulo, bem caboclo, né? Tem os meus irmãos, o primeiro, o nome dele era Saturnino, depois minha irmã Maria, depois o outro José. Por que o Nelson? Eu nasci em 1928, alguns meses depois de um grande sucesso de cinema de uma dupla fantástica, que era assim, um grande público no mundo inteiro, claro, e no Brasil também, em São Paulo. Então, mais ainda era um casal
não era de opereta. Ele chamava Nelson Ed. E ela, não me lembro o nome, não sei, eu esqueci o nome da atriz, a cantora. Né? Eles fizeram uma série de filmes musicais, mas esse o primeiro filme, não, estou enganado. Foi um filme da história do Almirante Nelson, história de amor do Almirante Nelson com a Lady Hamilton. Aí o cinema não era sonoro, em 28. Depois é que veio essa dupla famosa do cantor Nelson Ed e tal. Aí muita gente dizia, você tem o nome por Nelson por causa do ator. Não, por causa do personagem histórico, mais chique, né? O nome de um almirante que lá, afundou a esquadra do Napoleão, muito melhor do que o de um cantor americano. Né? Mas sua família frequentava muito o cinema, não era? Cara, era o hábito. Em A família. palavra cinéfilo ainda não existia, mas o hábito de ir ao cinema, assim, era 3, 4 vezes por semana, assim. Em família? Não, em família no fim de semana, no domingo, a matinê do domingo. Mas normalmente assim, o casal, meus pais, lá, eles tinham lá o programa deles. Né? Nós tínhamos outro tipo de programa. Cine Teatro Colombo, era ali que meu pai tinha uma frisa, um camarote, né? Onde a família toda ia lá. Inclusive, eu fui amamentado lá, pequenininho. Isso minha mãe contava que era pequenininho do camarote do cinema, Colombo. Era Colombo, acho, o nome do cinema. Cine Teatro Colombo. Cine Teatro Colombo, Mas era então da sua família a frisa, como uma cadeira no Maracanã. Exato. Era de propriedade da... Não, propriedade não. Era o dono do cinema, amigo do meu pai, lá na área comercial ali, ao lado da estação de trem, né? Ali era um grande ponto na época, tinha todo o comércio. Aí como era um cine teatro, devia ter essa estrutura de teatro com frisas. Era enorme, era muito grande. Sei, acho que dava para 1000 pessoas aquele cinema. Havia espetáculos teatrais também, mas eu frequentava o cinema. Uma coisa importante é que naquele tempo a sessão começava 1h e terminava às 7h. Então tinha uma combinação, no mínimo 2 filmes de longa-metragem. Tinha um capítulo de um seriado. Desenho animado e depois assim o trailer dos próximos filmes tal, né? Então dava um espetáculo às 5 horas. Era isso mesmo. E dava para acompanhar seriados indo regularmente ao cinema, no sentido de que na próxima sessão passaria um episódio que continuava Isso. o episódio anterior do seriado. Isso, na próxima semana. Depois. Tinha uma Era um continuidade. seriado, era um grande... Acho que tinha 2 seriados, se não me engano, no programa. Mas indo então 3, 4 vezes por semana ao cinema para ver uma programação de 5 horas, nem brincavam. É verdade. Nem Então, esse é o programa do domingo. Durante a semana, o tempo de exibição era menor de cada sessão, mas não era muito menor, mas era menor. E agora, lembrado de algum filme, poxa, tem muitos filmes, mas o mais, assim, naquela idade, como eu tinha em casa eu tinha um pequeno zoológico, eu tinha um cachorro, um gato, papagaio, fora outras coisas que arranjar. Filmes com cachorro, com animal, com cachorro, cavalo, era realmente o que a gente queria ver. Era a grande história
da relação do homem com o seu bicho de estimação. O que eu me lembro bem é de filme assim. Antes do famoso Rin Tin Tin, não sei se você ouviu falar do Rin Tin Tin, que era o cachorro de um cowboy famoso, então, um personagem do western americano. Mas eu não me lembro o nome desse cachorro na tela, mas era muito. Enfim, acho que a garotada gostava muito. Os seus irmãos gostavam também? Os irmãos de ir ao cinema ou o senhor que tinha Bom, uma o predileção? meu irmão mais próximo, com 2 anos, claro, fazíamos o mesmo programa. Agora, depois tinha a irmã, claro, que ela preferia ir na sessão dos filmes românticos, filmes com histórias bem, sem essa violência, sem a briga, sem a competição, mas muitos filmes de amor, principalmente filmes de amor, aquela história. E havia muitos. Né? E também dependia do cinema. Havia cinemas que exibiam mais esse tipo de programa. Eram filmes mais assim, apropriados para as senhoritas, para as moças, as adolescentes, as senhoras. Tal. Então, era uma programação, e de vez em quando eu era escolhido para fazer companhia minha irmã, ela queria ir ao cinema. Claro que ela tinha um namorado, mas por isso mesmo que eu tinha que ir também. Então. Mas eu e minha irmã tínhamos uma cumplicidade muito grande, de forma que quando chegávamos no cinema, eu podia ir fazer o meu programa, depois eu voltava para o meu programa com ela. O cinema era realmente, para a nossa condição social, era grande, grande, grande. Era apelo, era grande diversão, né? A conversa dos filmes, dos atores, das histórias, tudo isso. Era realmente o nosso mundo, aqui era mundo inventado, que acompanhava a nossa realidade. E que ajudava a viver a realidade, né? Porque a imaginação, o sonho, alimentava isso, era bom. E o predomínio era de filmes americanos, assim, westerns, ou eram filmes sim. musicais? Aí outra programação. Trazer uma cadeia de cinema. Tinha algum paulista aqui, não, né? Tinha assim, a cadeia de cinemas. Assim, tinha um cinema o mais, assim, cabeça do circuito. Era um cinema chamado Pedro II, ficava perto da Avenida São João. O segundo cinema do circuito era um cinema chamado Santa Helena, que lá no Largo da Sé. O terceiro cinema do circuito, chamado Recreio, ficava na Praça João Mendes, depois com um grande pátio de estacionamento de bondes, mas os filmes que estreavam no Pedro II e depois na outra semana e as entradas ficavam mais baratas, né? O Recreio era realmente um lugar precisava ter muita coragem para frequentar o Recreio. As moças nem pensaram. E a programação era assim, era um filme policial, um assunto polícia, né? Detetive, essas coisas. O outro, evidentemente, um western, né? Filme dos mocinhos, John Ford. John Ford aparece depois. Mas era assim, filmes de carregação mesmo. Não é? E seriados, sempre tem um seriado. Era essa a programação desse circuito. Filme de ação, de violência. Né? Então não era um programa para as mocinhas, mas o Seu Marmanjo, a garotada. Esse é um tipo. Agora, há outros cinemas, mas tinha uma programação mais apropriada para a família, para as moças e tal, uma coisa assim. Aí nós, os garotões, os valentes, tal, era vergonhoso ir no cinema.
mesmo levando a irmã, não podia não. Mas era essa, a presença do cinema, né? Curioso, eu estou agora fazendo, como era importante, como condicionava também o comportamento social. Não era generalizado, né? O gosto pelo cinema, ir ao cinema, fazer o programa que todos faziam. Né? E também tinha grupo mais próximo, e coisas que aconteciam nos filmes, muitas vezes tentava se reproduzir na nossa vida real, mas no plano do imaginário, nas brincadeiras. Vamos brincar de mocinho, isso é muito antigo, né? Duvido que não tenha acontecido isso nas suas famílias. Brincar de mocinho é aquilo, repetir no imaginário a violência dos filmes, a valentia, principalmente, dos heróis. E o papel de bandidos eram os mais fracos, né? Que ganhava o papel do bandido porque acabava apanhando no final. Eu já estava pensando em cinema, pensando no teatro, né? Eu estava fazendo o Colégio do Estado, curso clássico, em São Paulo. Agora eu tive assim, fui estudar direito, sabe por quê? Porque o meu padrinho era o porteiro da faculdade. O meu padrinho é um negro, o seu José. E ele era um porteiro antigo, né? E ele era muito amigo. Meu pai era muito amigo dele e me devia um grande favor a esse seu José, esse meu padrinho, porque o irmão do meu pai ficou doente, estava estudando direito, ficou muito doente e ficou na pensão do meu padrinho, da minha madrinha. E ele ficou doente, teve uma grande assistência do pai dele. Daí meu pai, quando eu nasci, eles me batizaram, meu padrinho. E fiquei muito ligado a eles, eles moravam no bairro. Naquele tempo era longe, no Bosque da Saúde, tinha um sítio, ia para lá, era uma beleza brincar no mato, correr atrás, caçar passarinho. A vida um pouco campestre, pertinho de casa. Isso era só no fim de semana, claro. Então é isso. Por isso é que eu fui estudar direito. Também teve a influência então do seu tio, né? Do irmão do seu pai, ele também fez direito já? Meu tio, mas ele não completou porque ele morreu cedo. Ele não completou. Agora, fiz o curso de Direito, eu sou fiz o curso de Direito, consegui terminar o curso. Na escola de Direito, claro, o que é que eu fazia? Fazia clube de cinema, fazia muitas atividades paralelas, culturais, etc. Mas estudei, claro, conseguia passar de ano, isso era fundamental. Eu sabia que ele não ia seguir. E no cineclube da Faculdade de Direito, o senhor participava da programação, tinha interação com outros cineclubes da própria USP, ou não era? Não, a Faculdade de Direito, não sei se ainda é assim, mas tinha muito orgulho. A Faculdade de Direito não tinha nada a ver com a USP. A Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, ponto final. Era uma escola tradicional, eles não se orgulhavam de ter aquele passado glorioso da escola de direito. Embora um pouco laicos aristocráticos, indevidos dentro da nossa sociedade. Você sabe que a gente fez greve para não permitir a entrada de moças na escola de direito? Haviam 2 alunas aí que começaram a vir. Também greve porque a gente tinha aula de manhã, de 8 ao meio-dia. E
depois embora para casa, eu ficava por ali jogando sinuca, ou no centro acadêmico, ou pensando em coisas. Né? Era isso a nossa vida. Então, de repente foi criado um curso noturno. Aí os alunos, os veteranos, são de jeito nenhum. Aí vem qualquer um estudar direito. Era um sentimento de superioridade lá do aluno da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E que havia também uma tradição do trote e do pendura. O trote era, toda a escola tem, mas o trote da Faculdade de Direito era o mais violento, o mais conhecido da cidade, etc. E o pendura era no dia 11 de agosto, dia da criação dos cursos jurídicos. Né? E era entrar no restaurante, comer e não pagar. Que persiste até hoje, né? Até hoje ainda há um vestígio. Mas era isso. Então, esse tipo lá de comportamento, bem, eu sou superiores, estudante de direito. Então, a criação. Quando eu estava lá na Faculdade de Direito, ainda não existia a organização da universidade. Eram a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, Engenharia, independentes. Né? Corpo docente, seu corpo docente, todas as normas, né? Criadas pela própria escola. Tinha um órgão acima. Né? Isso no fim dos anos 40, né? Eu fiz eu fiz de 45, 46 a 50, ou 51, 51, 50, 49, 48, 40, 47, primeiro ano. E eu saí em 51. E o senhor organizava sozinho o cineclube? Ou... Fazia parte do grupo que tinha mais interesse, né, no cineclube. Que tipo de filme passava? Qual era a estrutura, qual era a proposta ali no filme? Tinha debate, tinha... Para, em primeiro lugar, tinha que encontrar filme para alugar. Era difícil naquele tempo, né? 16 milímetros, né? Os filmes que podiam ser apreciados, discutidos, etc. E era, na realidade, não havia uma programação que tivesse algum propósito, assim, além de mostrar o filme naquele dia, de promover o encontro dos colegas para ver o filme, depois conversar a respeito do filme. Não havia também nenhuma pretensão de fazer do cinema um objeto de estudo separado. Era um cineclube para ver filme e discutir o filme por filme. Não havia nenhuma pretensão de discutir teoria do cinema, etc. Poucos sabiam, conheciam. A verdade, naquele tempo não havia um livro de cinema, de teoria cinematográfica, traduzido para a língua portuguesa. A gente lia, quando quisesse, né, tivesse interesse, lia espanhol, no máximo. O livro do Eisenstein sobre montagem, mais que disputado, mas era em espanhol, no máximo. Não lia nada. Com poucas exceções, né, o curso era bastante, digamos assim, era tão organizado que poucos professores se davam o luxo de fazer alguma dissertação fora do ponto que tinha que fazer. Era o seguinte, tinha a aula sobre, digamos, direito penal, a aula sobre um tema do direito penal.
E o professor está falando, tem alguém que fazia taquigrafia, um ou dois, tá? No dia seguinte já tinha a apostila da aula do professor. A relação era assim, muito distante entre aluno e professor. Alguns professores tinham um pouco de... Assim, se abriu mais, saiu daquela rotina para falar alguma coisa que pudesse se relacionar com os alunos em relação a um assunto do dia, um assunto importante. Então, ter um contato com os alunos para falar alguma coisa que interessasse pelo que vai acontecer naquele momento, especialmente política, né? Havia outros que eram muito especiais. Como toda universidade tem sempre alguém um pouco parafuso torto, assim, né? Tinha um famoso professor, o professor, como era o nome dele, eu vou lembrar. Nunca tive aula com ele, foi um outro professor. Ele era professor de direito processual. Então, as aulas dele eram assim uma festa, né? Porque ele começava, toda a aula ele começava dizendo o seguinte: aqui quem fala, sou Braz Arruda, o mais importante conhecedor do direito processual penal. Não há autoridade, tanto aqui desse livro aqui, tá? E os alunos batiam palmas. Cada frase dele era palmas. Ele, obrigado. Aí ele falava mais um pouco, palmas, palmas, palmas. Ali na metade da aula ele, vamos, por hoje chega, vamos. Atravessava-se o Lago de São Francisco, tinha um bar famoso, assim, um bar que a gente frequentava. Chegava lá e era um chopp, uma água mineral, um cafezinho, qualquer coisa para festejar. É uma história clássica da Faculdade de Direito, né? Mas é outro tipo de... Agora, era assim, um pouco... Também cada turma tinha 50 alunos, tá? O contato pessoal, professor-aluno, muito difícil, a não ser os os caras sabiam tudo, que se dedicavam e sabiam fazer perguntas, sabe? A grande maioria mais ou menos flutuando na matéria. As duas moças contra quem vocês fizeram a greve conseguiram fazer a faculdade? Fizeram, pá. E o contato com o Partido Comunista? Nasce Acho nessa porque época? foi antes, no Colégio do Estado. Tá? Quando não ser comunista era feio. Garotada de 16, 17 anos, ele não podia ser da UDN, do PSD, imagina, o Partido dos Velhos, tá? Do Partido Bom, do Partido Comunista, inclusive tinha uma secção do partido que era a Juventude Comunista. E, além do mais, a minha namorada, depois minha mulher, que já foi para o céu, poxa, ela do partido, da juventude. Claro que eu entrei na juventude. Foi uma decisão. Agora, tem uma coisa importante dentro do partido. Quer dizer, naquele momento, sim, dentro do partido havia uma, digamos assim, uma variedade de origem social, né? Na escola tem o patota que é outra família tradicional, outra patota que é imigrante rico, outra assim.
Em São Paulo, um pouco isso até hoje. Agora, dentro do Partido Comunista, havia uma convivência. Tinha o comunista que saiu da família mais aristocrática paulista, estava lá falando com o outro que tinha uma origem de filho de imigrantes. Tá? Eles eram companheiros. Eu acho que a experiência de viver a vida do partido, o dia a dia da militância, né, proporcionou um grande contato com pessoas de outras condições sociais. Eu acho que isso é eu me lembro, já faz algum tempo, um bom encontro de ex-comunistas, conversou-se muito, e esse tema foi um tema bastante conversado. Quase todos tinham tido a mesma experiência. De cima para baixo, de baixo para cima. Bom, fora daí, quer dizer, foi aquela aventura e tal, até eu sair do partido, quando teve a famosa o Congresso do Partido Comunista Russo, que mudou as coisas, foi com a Revolução da Hungria. Dentro da faculdade tinha uma célula, e que participava da vida política da universidade. Vota nisso, vota naquilo, as coisas assim. Eu mesmo fui candidato logo a procurador e ganhei a eleição. Então, e isso, o calouro, eu era calouro, estava no segundo ano de direito. Eu saí candidato e ganhei a eleição. O presidente eleito naquele tempo depois foi um grande deputado do Partido Socialista, o Tony Rogério Ferreira. Mas a minha carreira política acabou aí, porque lá pelas tantas apareci como o meu partido era o Partido Comunista. Tá? Então aí eu fui acabou. Não tive mais chance política dentro da faculdade. Naquele tempo o partido era legal. Então não tinha nem problema de ser membro do partido. Né? Não, mas o partido cobrava que tipo de atitude ou de formação, no sentido de haver leituras ou participação em atividades? Sim, havia sempre uma participação, uma atividade política geral. Né? Havia também um incentivo a estudar duas coisas. Uma, o marxismo. Eu consegui ler um livro só. E a outra, a estudar a questão brasileira, o que é o Brasil, o que é isso, o que é aquilo. Tá? Então, autores que eram recomendados, tinha uma espécie de outro clube de leituras. Né? Isso era discutido, alguém com mais aptidão lia na frente dos outros e explicava, eu li um livro, isso. O outro que tinha lido pela metade podia contestar. E os que não liam nada ganhavam só pela conversa dos outros. Ganhavam tempo, não precisava ler o livro inteirinho. Então, era por aí um pouco, porque era dentro de um colégio, nós éramos todos colegas, né? Mesma escola, tudo isso. Então, era um clube. Depois, quando houve a proibição, acho que foi em 47, eu já estava na Faculdade de Direito, em 47. Quando o partido foi tornado ilegal, né?
Primeiro eu trabalhei, o primeiro trabalho porque eu fui revisor do Diário da Noite. Depois foi foca, repórter, né? Aí, mais tarde. Mas como se dá essa saída do direito para o jornalismo? Como se eu... Não, no direito eu ia só nas faculdades. Não, porque essa parte de Isso aí jornalismo, era faculdade. essa atividade no jornalismo antecede a faculdade, não é isso? Antecede a Porque faculdade. em 46, Revisor antecede a faculdade. antecede a faculdade, já tinha. Era uma coisa mais Eu tinha 16 anos, eu era foquinha mesmo. Eu me lembro. Até hoje, me sai na minha cabeça. Quando o Getúlio morreu, foi. Não o Getúlio morreu. Não. Quando o Getúlio foi deposto, em 45, eu estava numa. Foi um grande acontecimento, né? Várias edições do jornal. Tá? E era o Revista Diário da Noite, é esse? Era da Revista Diário da Noite? Do Diário da Noite, é. Mas Perdão, foi o seu primeiro trabalho, então, como Foi o jornalista? meu trabalho. E como o senhor chega na revista para trabalhar? É chamado? Tinha um amigo? Os amigos de meu pai. Né? Tem um poeta negro, o Lino Mendes, um poeta negro muito. Hoje não sei, mas na época ele era bastante respeitado na área literária, não acadêmica, né? Área literária independente, etc. Ele era o chefe da revisão. Seu apelido do meu pai, eu fui trabalhar lá. É isso. Mas aí depois o senhor passou a escrever artigos, passou a repórter, foca, né? Foca, nem repórter, cheguei a ver foca mesmo, mas depois uma aventura, né? Quer dizer, eu resolvi estudar cinema, eu fui para a França. Eu deixei a escola, né? Terceiro ano, do segundo para o terceiro ano. Eu fui com mais 2 amigos, pintores, nós fomos para a França, eu queria estudar cinema. Mas, quando chegamos lá, o navio demorou muito, era um cargueiro, demorou muito. Quando cheguei, a matrícula já estava fechada. Essa saída para a França é no meio da No meio da faculdade, é. Eu estava do segundo para o terceiro ano, uma coisa assim. Eu fui. Eu não podia estudar cinema, mas depois eu recebi uma notícia maravilhosa. A minha namorada disse, estou grávida. E eu em Paris, eu fiquei feliz daí, depois só. Eu fiquei 3 meses só na Europa, nessa época. Aí voltei. E foi com uma bolsa de estudos, alguma coisa? O senhor ganhou Uma bolsa de estudos, né? Porque naquele tempo, logo depois da guerra, isso foi o ano 47. 49, não? 49. É. 45, 49. Por aí, 49, exatamente. E a França oferecia bolsas, porque precisava precisava de visitantes, turistas, estudantes, enfim, ter uma área social que pudesse ser ativada, reativada. Depois. Quando eu cheguei lá, estava no Porto de Marcelo, tinha navio assim, o que tinha a visão ainda da guerra, nossa, predominante no caso. Depois a dificuldade das pessoas, a roupa das pessoas, a imundície, né? O cigarro. Então o estudante brasileiro se ia para a França, levava o pacote de cigarro, 2 ou 3 pacotes, levava açúcar
e café em grão, café torrado. Aí 1 quilo de café valia 1.000 francos na época, que dava para pagar a pensão por mês. Então, os estudantes sem poder aquisitivo, não ricos, né? Eles se viravam assim, com essa coisa de levar o cigarrinho. E o senhor ficou só 3 meses na França? Isso. E aí, assim, em termos de estudos, o que conseguiu estudar ou ficou mais voltado para a namorada que estava que te deu a notícia? Não, mas deu tempo de fazer tudo. Deu tempo de fazer tudo. Era de 3 meses, então. Eu voltei, olha só, eu fui para lá em setembro, né? Agosto, o verão. Setembro lá começam as aulas. Eu cheguei em setembro, estava fechado. Eu fiquei em setembro, outubro e voltei em novembro. Ainda deu tempo de fechar o ano na faculdade. E a coisa mais grave também, eu estava fazendo o curso do CPUR. Eu estava antes de viajar, eu pedi permissão para viajar. Na realidade, eu era um praça do Exército, tinha sentado praça, eu tinha que pedir a licença. Eu pedi a licença, mas a resposta não tinha chegado. Eu, na certeza de que ia ter uma resposta positiva, eu viajei. Eu podia ser considerado desertor. Mas deu tempo de voltar, refazer todos os caminhos. E ainda, enfim, tive uma sorte incrível, que estava lá em Paris, o Carlos Esclia, um pintor, mas é um grande cinéfilo, ele fez filmes também, o irmão dele foi um cineasta, o Salomão, fez filmes, fez longa-metragem, documentários, etc. E o Carlos Esclia me deu um caminho para escolher os filmes para serem assistidos na Cinemateca Francesa, que é uma programação maravilhosa. E por coincidência, de muita sorte, estava programado o realismo francês, que é uma escola cinematográfica que precedeu e influenciou o neorrealismo. Depois que a gente vai aparecer o neorrealismo por causa do realismo francês, né? Jean Renoir, Jean Vigo, etc., que fez esse momento do cinema francês muito importante, do pré-guerra, né? Uma boa parte desse cineasta migrou para Hollywood por causa da guerra. Foi um momento vigoroso na história do cinema francês. O cinema também, que se diz, o cinema como é que chamava? Aliança Política naquele momento, né? Da esquerda, tinha um nome. Os partidos políticos, né, democráticos e de esquerda fizeram uma unidade, uma união para enfrentar o fascismo lá de direita. Isso antes da invasão, né? Foi nos anos 30, para manter a Front Populaire, chamava. Então, na história do cinema, dizia o cinema do Front Populaire. Essa época, esse período que deu assim tantos tiros. Mas é isso. E o neorrealismo italiano vai justo também recuperar esse antifascismo, né? Exato. E então o senhor volta ao Brasil e aí se casa? Casa. Quando eu fui à França, eu conheci os brasileiros que estudavam cinema lá. Um deles, o Rodolfo Nani, paulista. E quando o Rodolfo terminou o curso lá de cinema, né, voltou ao Brasil, ele trabalhou aqui no Rio, alguma coisa, depois foi para São Paulo e aí foi fazer um filme, o Saci,
do Monteiro Lobato, e me convidou para ser assistente. E daí foi o meu passo, assim, sair fora do cineclube, da escola de direito, etc. Agora, eu já tinha feito por minha conta, eu fiz um pequeno documentário em 16mm. Esse filme se perdeu. Juventude. Juventude, é. Esse filme foi enviado para um Congresso Mundial da Juventude que aconteceu em Berlim. O filme foi, mas notícia nenhuma depois se chegou, não chegou. Se foi selecionado ou não. E só tinha aquela cópia, não tinha mais nada. Agora era um curto ou era um médio? Porque em alguns lugares... Não, 40 minutos. 40 minutos, é um médio. Foi a média. Instituição que o senhor estudou na Eu França. pretendia estudar, né? Ah, No tá. IDEC. No IDEC mesmo. Instituto de Altos Estudos, sei lá, des Hautes Études. E para fazer o filme, o senhor consegue dinheiro como? Para fazer o Juventude? Tinha um... Bom, era assim, uma vaquinha entre os amigos do cinema, companheiros do partido, que também era um pouco uma tarefa partidária da juventude, para mandar um filme, como é que vivia a juventude no Brasil, um documento para ser apresentado nesse encontro da juventude em Berlim. Então, aí tinha vários companheiros que tinham condições de oferecer uma boa coisa. Um deles, ele já foi para o céu, grande figura, o Tomás Farkas, que tinha um negativo, ele tinha outro, tinha uma câmara. Foi assim, um esforço conjunto, né, e voluntário. E outra coisa também, um outro amigo, lembro o sobrenome dele, Mendel, que ele tinha um laboratório de revelação no porão da casa dos pais dele. Aí, o porão não dá para ficar em pé, né? Mas, de qualquer forma, ele tinha um laboratório. Então, ele fez a revelação e a cópia do filme. Era muito engraçado aquele dele. E o filme, quer dizer, os dispositivos eram entrevistas, eram uma observação. O filme em si, já que ele não existe... Não, o filme era ficção. Era uma ficção. Tem uma parte do documentário, claro, filmar a juventude trabalhando na fábrica, no campo. Né? Eu filmei no Exército, no CPR, foi uma manobra, mas como o tenente é meu amigo, disse, eu vou filmar uma manobra e tal. Então eu filmei os colegas fardadinhos, bonitinhos. E assim então, é um filme muito simples, é o primeiro filme. Enquanto, na realidade é o seguinte, é uma carta de um companheiro brasileiro que senta, né, e começa a redigir a carta. Agora ele redige falando, né, pensando no tema da carta, bem oralmente o texto. E as imagens apenas ilustram o texto. Quem faz essa narração? A voz é de quem? Da carta, lembra? A voz é de hoje, é um professor aposentado de medicina, foi um grande biólogo, e o Debrando Pereira da Silva, não sei se sabe quem é. Ele continua vivo, eu contei com ele em Paris recentemente. Mas o Debrando, ele fez carreira universitária de laboratórios da Europa, né? Naquele tempo era um companheiro jovem. Aí, o profissionalismo começou com esse filme dirigido pelo Rodolfo Neri, o Saci.
como o Rodolfo tinha passado pelo Rio na volta da França, ele conheceu profissionais de cinema aqui. Né? Um deles, o Rui Santos, ele trabalhou num filme que o Rui Santos foi o fotógrafo. E o Alex Gianni, assistente de produção. Então, o Rodolfo convidou o Rui e o Alex para fazer o filme em São Paulo. Olha só a ligação. Daí eu conheci o Santos, o Rui Santos, né? Trabalhamos juntos e tal. Daí o Rui me levou para o Rio para fazer um filme. Tá? E eu fui e fiquei até hoje. Me levou para o Rio, me trouxe para o Rio. Mas nessa época que o senhor foi assistente de direção ainda, já veio para o Rio? Isso. Mas isso sempre num contexto em que, pelo que eu entendo, se eu estiver errado o senhor corrija, por favor, mas em que o cinema é um pouco uma atividade secundária, né? Tem uma atividade profissional que tem que ser mantida, que provê o sustento, e o cinema é um... Não, era uma, no caso desse filme, o Salsi, uma produção independente. Já havia muita produção independente. O Rio tinha mais experiência de produção. Então, tinha as empresas de produção, tipo Atlântida, a anterior. Vera Cruz. Não, Vera Cruz era Não, em Vera Cruz, São Paulo. A Cinédio. Qual é o nome dele, famoso? Gonzaga. A Cinédia. Cinédia. Né? E ao lado disso, muitas produções independentes. O produtor tem condições de produzir um filme, contrata os atores, contrata o diretor e faz o filme. Dando certo, faz outro filme, mas não era uma empresa, assim, de montar a empresa aqui em São Paulo. O que aconteceu foi isso. Na Vera Cruz foi um investimento enorme na infra. Né? Ainda naquele tempo pensava-se que para fazer cinema, primeiro tinha que construir um estúdio, depois tinha que importar equipamento, terceiro, importar mão de obra e importar como se o cinema fosse um produto igual a um produto de indústria química. Você pode ter nascido em qualquer lugar, ter a cultura que tenha, né, que vai sair o produto químico aquilo. Agora, cinema é outra coisa. Ele pode saber melhor fazer a fotografia, etc., fazer a montagem, mas a essência do filme é alguma coisa ligada a uma história de onde aquele filme está sendo feito. Né? Eu quero fazer um filme brasileiro com toda uma formação europeia, italiana, que foi o caso da Vera Cruz. O senhor, nesse momento, já tinha essa crítica à Vera Cruz ou essa elaboração é depois, era posterior? Nesse momento, o senhor já tinha essa crítica? Já, eu escrevi um artigo no jornal Fundamentos, né? bem radical, assim, com isso, atacando esse ponto, né, do conteúdo. Né? Mas nessa época, antes um pouquinho, Alberto Cavalcante vem para o Brasil, não é? Isso. E aí o senhor assiste a uma palestra dele ou encontra alguma coisa assim. Ele vem participar da Vera Cruz? Ele primeiro veio a convite para fazer palestras. Mostrou um filme e tudo. Ele fez palestras. Daí ele veio a convite do governo, do Ministério. Naquele tempo não existia Ministério da Cultura, mas ele veio assim. Capanema, não, já é depois, é posterior. Eu acho que foi o governo do Getúlio. O segundo governo, né? O segundo. Depois do Dutra. Né? Sim, o segundo governo. Segundo governo. 50. Daí
o grupo capitalista de São Paulo, chefiado por esse Zampari industrial, resolveu que já tinha montado o Teatro Brasileiro de Comédia e deu muito certo, renovou o teatro do Brasil, modernizou o teatro. E aí então fazer cinema, montar uma indústria de cinema. Agora com a ideia de montar a indústria, que eles fizeram um estúdio, está lá até hoje, a dimensão de um estúdio dos melhores lá de Hollywood. Importaram equipamentos de vanguarda, importaram os técnicos, importaram esquema de produção. E uma coisa bem paulista, o filme saía, tem um letreiro assim, do Planalto Paulista para as telas do mundo. Eu cheguei a ficar com a impressão de que o senhor teria trabalhado um pouco na Vera Cruz, assim, envolvido minimamente com a Vera Cruz, mas não. Não. Veio para o Rio direto, nessa produção independente. Né? Eu, como não consegui emprego na Vera Cruz, eu fiquei inimigo da Vera Cruz, junto com todos os desempregados, os que nunca conseguiram trabalhar na Vera Cruz. Por um lado, foi chato, porque eu não tive a experiência, não vivi a experiência de filmar, tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, eu me livrei de um aprendizado, digamos, condicionado a um cinema que não um cinema europeu, um cinema de um país, tudo, enfim, industrial, digamos. E que é curioso que os primeiros filmes da Vera Cruz têm um sabor de neorrealismo. Só que não nada a ver com a realidade. Histórias ficcionadas, bem distantes da nossa realidade. É tão engraçado. O senhor lembra a primeira vez que o senhor ouviu a palavra neorrealismo italiano? Ou a primeira vez que o senhor viu esse filme e entendeu que isso fazia parte de um movimento com o qual o senhor se identificaria? Primeira vez? Esse contato com o movimento neorrealista, foi no Brasil? Foi... Logo depois da guerra, né, que era o cinema italiano, a presença do cinema italiano foi assim, arrebatadora. Né? Estou falando que eu estava em São Paulo, e a colônia ainda era bem grande. Então foi uma coisa. O cinema, pela primeira vez, no cinema contando histórias da realidade e tal, né? Foi muito importante. E também a lição de como é possível fazer cinema em qualquer lugar do mundo. Aí a abolição do estúdio, da fábrica. Aí o Glauber reduziu tudo, mais tarde, a câmera na mão, e uma ideia na cabeça. Aliás, tem uma briga, o Paulo Saraceni dizia que era dele essa frase. Assim. Mas isso o importante é que aconteceu. Né? Na realidade, a prática foi essa. Filmar onde puder filmar. Né? Depois que eu trabalhei aqui em filme como assistente... O Saci. O Saci em São Paulo. Aqui foi a Agulha do Palheiro, do Alex. Do Alexiane. E depois uma chanchada, foi Balança, mas não cai. Era o Paulo Vanderlei, o diretor. Depois disso, né, eu fiquei desamparado. Mas, de qualquer forma, estava tentando o cinema. Tá? Eu escrevi o Rio 40 Graus, fiz uma cooperativa, não saí fora do cinema. Eu voltei para o jornalismo depois do Rio Zona Norte. O Rio 40 Graus, emendamos com o Rio Zona Norte, o grande momento em São Paulo, mas aí os filmes não deram renda, ficamos devendo um dinheiro feio.
Aí eu fui para o Diário Carioca, porque o diretor do Diário Carioca, daquele tempo, Pompeu de Souza, ele foi um grande amigo, ele colaborou, ele liderou a campanha pela liberação do Rio 40 Graus, o Rio 40 Graus foi proibido. Então, eu fiquei muito amigo dele lá pela Santa Fui lá e falei, Pompeu, tem um emprego aí para mim, senta aí. Hoje não, eu tenho que. Não, senta aí. Aí fiz a matéria, não sabia. Está empregado, pronto. Eu fazia o Copo de Asco. Depois fui para o Jornal do Brasil, fiquei anos no Jornal do Brasil. Até que porque do cinema, quando a safra é boa, dá para viver um pouco, não muito, de cinema, da minha experiência. Então tinha que ter um trabalho seguro para, né, sustentar a família. Né? O que eu fiz? Eu fiz concurso para... primeiro eu fui ser professor em Brasília também, levado pelo Pompeu de Souza. Ah, foi por ele? Foi por ele. Ele era o diretor do Instituto de Comunicação. Então, ele criou a primeira escola de cinema, curso de cinema, de nível superior. Então, eu fui... E dali, o curso demorou nem um ano, né? Teve uma greve política, etc, etc. E a direção da universidade demitiu o Pompeu e outros professores. Então, nós, em solidariedade ao Pompeu, pedimos demissão. Então, 200 professores. A universidade praticamente fechou naquele momento. Aí voltei para o Rio. Era estimulante esse ambiente da UNB, que tinha... Naquela época era. Né, um monte de gente interessante do cinema, né? O próprio Paulo Emílio. Né? É verdade. Não, era realmente era o melhor lugar para ficar em Brasília. Por aquele tempo, Brasília tinha uma população de 200 mil habitantes. Né? Eu ia para a universidade de manhã, tinha minhas aulas, trabalhava com os alunos, e depois continuava na universidade. À noite, encontrava com os professores, alguns, não todos, mas no bar do Hotel Nacional, falar da política brasileira, etc, etc. Era essa vida. Era um momento bastante estimulante, assim. Um ano depois. Mas ainda preservava-se, respeitava-se os direitos democráticos e tal. Né? Ainda isso até o AI-5, até 68. Eu fiz um filme com os alunos, filme chamado Fala Brasília, que é o seguinte, é uma combinação com outra disciplina, linguística, que é o professor Nelson Rossi. Então, Nelson Rossi propôs uma pesquisa, né, sobre o falar brasileiro. Todos os núcleos. E meus alunos fizeram a pesquisa junto com os alunos de linguística. Até alguns não, quase todos já brigavam comigo. Professor, eu quero filmar. E vou na cadeira penitenciária, vou no hospital, vou não sei aonde, para perguntar onde é que você nasceu. E para saber, fazendo a pesquisa, né, primeiro a origem de cada um e o modo como o cara falava, se tinha uma formação escolar, o nível da formação de cada um. Então, esse serve, aquele não serve, porque para a pesquisa interessava aquele que fosse o mais puro, digamos assim. Ele veio do Ceará, mas ele não foi na Universidade de Brasília, nem frequenta o clube do Centro que era. Senão seria fácil fazer o filme, como dizia o Nelson Rossi, com os deputados e os senadores, que então, cada um veio de uma área do Brasil de falar diferente. Né? Bom,
Então essa foi a experiência de Brasília, de fazer esse filme. Eu queria voltar um pouquinho, desculpa, eu acho que a gente passou um pouquinho rápido pelo Agulha no Palheiro, que é, né, considerado um dos grandes filmes da história do cinema brasileiro, e desse encontro com Alex Viana, que também é considerado um pouco uma inspiração para o cinema novo. Então, como era esse trabalho com Alex Viana? Como foi o trabalho no Agulha no Palheiro? O senhor tem lembranças? Foi um trabalho bastante profissional pelo executivo, um trabalho de estúdio. Foi só 2 ou 3 filmagens em exterior. Né? Ele era um estúdio fábrica mesmo, fazia cumpria a programação da filmagem. Etc. Eu fui o assistente, trabalhava sob a orientação do Alex, trabalhava com os atores, preparava a equipe, fazia o ensaio, enfim, fazia todo um trabalho de assistente de direção. Foi isso. Então era bem dividido, já era aquele esquema de estúdio mesmo, cada um com a sua função. Porque tem o Leon Hirschman, eu trabalhei num filme com o Eduardo Escorel, o Deixa Que Eu Falo, que ele dá um depoimento que ele começou trabalhando, acho que o primeiro trabalho dele foi no Rio 40 Graus, ou no Rio Zona Norte. E que o senhor chama ele e fala, pega uma cadeira aí, Leon, vem fazer um negócio aqui comigo, não sei o quê. E que assim começou ele no cinema. Então, não, o Leon não trabalhou comigo, não. Eu trabalhei com o Leon, eu fiz a edição do filme dele. Quem conta essa história é o Glauber, que ele foi visitar a filmagem. E eu falei para ele, eu queria acompanhar. Tudo bem, então ajuda aqui, pega as cadeiras. A gente tinha que desmontar as 3 primeiras fileiras do auditório para colocar a câmera e filmar a Ângela Maria no palco. E a equipe naquele tempo era uma equipe assim, 5 pessoas. Hoje é enorme a equipe. Os sindicatos impõem hoje uma equipe que é incrível, incrivelmente grande, né, para mim. Mas os diretores americanos também se queixam lá, então é pior ainda. É um exército assim. Dá uma ideia, para Vidas Secas, quando eu fiz o filme, estava na 3ª edição. A 3ª edição, hoje, não sei, não sei quantas já passaram. Não digo que o filme tenha ajudado, não. Ajudou também. Não é? Mas a quantidade de espectadores do filme, embora curto, foi, não sei, poxa, 3 edições de 1000 exemplares, 3.000 livros. Quantos leitores desses 3.000? Eu não sei qual é o cálculo que eles faziam. Agora, um filme tem quantos espectadores ele pode conseguir. Essa é, então, a ideia do cinema a serviço da nossa tradição cultural, da nossa procura de nós mesmos, a literatura eu sou. Então, vem para o Rio já casado, nascem mais filhos aqui ou já vem a família constituída? Como é que... Aqui nasceu a filha, eu tinha dois meninos, e a minha filha nasceu aqui. Já como assistente de direção, trabalhando já no cinema, então? Eu já estava no cinema. É sobre o 2º Congresso do Cinema Brasileiro, que aconteceu em 52 e 53. Na verdade, foi o primeiro e o 2º Congresso do Cinema Brasileiro no Rio e em São Paulo. O senhor lembra desse congresso, de ter participado, de ter... Estava. Estava? Estava. No do Rio ou no... Nos dois, né? E eu participei dos 2 congressos. E o que foi discutido nesse congresso, o senhor lembra? O que aconteceu é que esse congresso realmente ele foi criado porque o cinema que existia estava em crise.
O cinema carioca sempre foi assim, de produção independente. A única empresa que existia aqui era a Atlântida, que fazia 2 filmes por ano e que tinha a exibição garantida, porque o dono da produtora era o dono dos salas, né? Então não havia problema. Agora, os produtores cariocas eram isolados, né? Quer dizer, tinham independência, não tinha compromissos permanentes, tá? Funcionários, etc. Dava para sobreviver, fazer um filme que dava dinheiro aqui, hoje outro não dava, etc. Era uma produção um pouco guerrilheira. Aí, quando São Paulo montou-se uma indústria, aquela coisa a indústria mesmo. Vocês não sabem o tamanho que o estúdio que a Veracruz fez, e tinha mais 2 estúdios, tinha som, tinha tudo, né? E outras empresas, a Multifilmes fez a mesma coisa, 2 ou 3 anos. Então esse modelo faliu, né? Daquele ano, 53. Então, já em 52, assim, o filme da Veracruz que deu mais dinheiro foi o Cangaceiro, né? Agora o Cangaceiro, como a Veracruz tinha uma relação com a empresa de distribuição, ele tinha uma dívida enorme, que a renda do Cangaceiro proporcionou pagar a dívida. Então, e a produção da Veracruz parou, não tinha condições de continuar. Né? Foi um debate assim. Então, em 53, o que era mesmo? Foi o segundo congresso. Segundo congresso. Discutiu-se isso. Por que o cinema brasileiro é assim? Por que eles... Houve um número enorme de teses sobre a questão do cinema brasileiro. Então, todas as propostas, evidentemente, tinham basicamente um cunho nacionalista. Para ter todas as teses apresentadas, etc. E tudo isso, mais tarde, quando fizemos aqui a Embrafilme, a nova Embrafilme, isso foi levado em consideração, quer dizer, levar à prática aquelas propostas daqueles congressos, daqueles 2 congressos. Né? Esse período que o senhor trabalhou, voltando um pouquinho, como redator do Diário Carioca e no Jornal do Brasil, né, como redator, fazia também alguma crítica de cinema? Não, eram matérias encomendadas, assim, né? O jornal determinado. Não, o reescrevedor, a gente chama assim copy desk. Copy desk. Chegava às 6 horas da tarde, recebia as matérias que a reportagem havia produzido, então colocava dentro do estilo gráfico do jornal. 2 parágrafos para abertura, depois outros parágrafos dos detalhes, etc. Era esse o trabalho que eu tinha. E o pior era resumir o discurso, né, de 10 laudas, fazer 1 lauda e meia. Esse era Naquele tempo a formação do jornalista, né, não era tão boa como hoje. Então tinha-se muito jornalista que era muito bom para pegar notícia, mas o texto dele precisava de um remendo, né? Foi botar dentro do padrão jornalístico. Foi a reforma do jornalismo aqui, né? Começou com o Diário Carioca, depois outros jornais, adotando o modelo americano. Do lead. Lead, sublead, essas coisas. Fazer essa função. Ser claro, eliminar qualquer palavra difícil, um vocabulário mais comunicativo possível, a forma de escrever também, era isso. Isso, na realidade, também é bom para cinema, né? Saber contar a coisa com síntese e clareza. Uma boa sequência. O jornalismo serviu muito para ele. Foi um bom exercício. Para saber comunicar diretamente.